Olá, paz seja convosco. Estamos aqui para mais um vídeo e nessa noite estamos aqui para falar mais uma vez da palavra de Deus. E o título do nosso estudo hoje é Como jejuar com propósito. Então, jejuar significa ficar sem se alimentar por um período de tempo. Quando jejuamos, estamos abrindo a mão dos alimentos que o corpo necessita para buscar ao Senhor. Dizemos a Deus que estamos fazendo um sacrifício para estarmos com Ele. Ele é o sacrifício mesmo com estarmos com Ele. Ele é o jejum com um propósito. Veremos nesse estudo quais os diferentes propósitos que o jejum pode ter. Quando apenas ficamos sem comer, sem nenhum motivo específico relacionado a Deus, não é jejum bíblico. O que acontece quando jejuamos? Nós tornamos sensíveis às coisas espirituais, isto é, nos aproximamos do Senhor e fortalecemos no nosso espírito. Temos mais entendimento espiritual e mais poder sobre o inimigo. O jejum cria uma atmosfera que chama a presença de Deus e a sua autoridade. Os demônios reconhecem e perdem o seu poder. O jejum aumenta o poder da oração e apressa as respostas. O motivo do jejum deve ser espirituais, ou seja, pela salvação de almas, para receber poder, para testemunhar ou pregar, por libertação e cura da alma, por mais revelação da palavra, para pedir orientação a Deus, para proteção, por agradecimento, para santificação. Não encontramos na palavra de Deus a prática de jejuns para adquirir bens, emprego, aumento de salário, ter sucesso nos negócios. O jejum é espiritual. E como jejuar? Em Mateus 6, 16 a 18, lemos: Quando jejuardes, não vos mostreis tristes como os hipócritas, porque desfiguram o seu rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, eu vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai que em secreto ele vê e te recompensará publicamente. Não é preciso contar a ninguém, exceto se necessário, quando insistirem a se alimentar, não apresentar tristeza ou cansaço por estar sem comer, mas agir normalmente. É importante procurar fazer o jejum, se possível, em dias com menos atividades para dedicar mais ao Senhor. Fazer o jejum corretamente é destacar essa atividade como se fosse um momento muito importante do seu dia. Para quem nunca jejuou, comece tirando as refeições principais. Depois, algumas vezes, jejue o dia todo. Não tome café, não almoce e não lanche até as 18 horas. Depois pode ir aumentando o tempo. Também pode-se começar fazendo um jejum parcial de alguns alimentos, não comer o que mais gosta, por exemplo, por um dia, ou comer somente legumes e água, ou só tomar sucos ou chá. O que fazer durante o jejum? Orar, ler a palavra, louvar, adorar, falar em línguas, meditar nas escrituras. Se o jejum for para ter mais poder de Deus, então aproveite para ministrar, evangelizar, visitar, orar pelos enfermos. Conforme está escrito em Isaías, no 58, do 6 ao 7, se você quiser, você pode pausar esse vídeo e ler. Quais os benefícios do jejum, segundo Isaías 58, do 6 ao 12? Temos aqui 10 tópicos, que seriam a revelação da palavra, a cura e integridade, receber justiça, receber a presença da glória de Deus, oração respondidas, socorro na hora certa, livramento e refrigério, direção contínua,
restauração da alma, saúde e força e bênção para a próxima geração com restauração e restituição. Quanto tempo jejuar? Depende do jejum escolhido. Pode durar um dia, vários dias, semanas ou meses. Tipos de jejum: pode ser jejum total, sem comida e água, no máximo 3 dias por causa da desidratação. Pode-se fazer um jejum parcial tomando somente água por muitos dias, variando do organismo de cada um. Pode-se fazer jejum somente de certos alimentos, como o jejum de Daniel, por exemplo, e os seus amigos, que está lá em Daniel, capítulo 1, versículo 3 ao 21, você pode ler. Eles comeram somente legumes, água por 3 anos. Também se pode fazer o jejum das delícias, ou seja, abrir mão de comer, beber tudo aquilo que mais agrada ao paladar da pessoa e se alimentar somente do básico, por um tempo indeterminado, até ter a resposta do que deseja. Também pode-se tirar um único alimento, como carne ou sobremesa, café, leite, aquele a que mais gosta. Ainda pode-se jejuar tomando somente líquido, sucos, chás ou chimarrão. Como terminar o jejum? Se o jejum for mais de 24 horas, comer primeiro somente alimentos leves e muito líquido para não haver nenhuma reação negativa do corpo. Reações do corpo durante o jejum. Quais são? Para quem toma café, chimarrão, chá preto, verde ou mate e refrigerantes, é muito comum ter dor de cabeça ou ter outras partes do corpo pela falta da cafeína. Neste caso, é prova de vício. Também pode haver essa dor pelo vício dos aditivos químicos colocados nos alimentos enlatados e plásticos, como bolachas, doces, frituras, balas, pães, enchocolatados e todos os produtos e adoçantes. Para quem quer vencer os vícios, recomendo, em caso de dor de cabeça, tomar um medicamento leve para a dor, mas não parar de jejuar. Com o tempo, as dores desaparecem e o corpo se habitua e entrarmos em vitória na prática do jejum semanal. Quantas vezes jejuar? O jejum bíblico era praticado 2 a 3 vezes por semana. E é bom adquirir prática para estarmos sempre prontos para qualquer eventualidade. Pois Jesus disse: quando jejuardes e não jejuardes, confira lá em Mateus 6, e o versículo 16, e Mateus 17, 21. Exemplos básicos do jejum. Jesus fez um jejum por 40 dias e 40 noites no deserto sem comer. Mateus 4, 2. Moisés fez 2 jejuns sobrenaturais quando passou 40 dias e 40 noites no monte na presença de Deus. Ele não comeu e não bebeu nada. Foi sustentado por Deus, pois senão teria morrido. Em Deuteronômio 9, versículo 9 ao 18, você pode conferir lá. Elias fez um jejum sobrenatural, comeu 2 pães e tomou 2 botijas de água que o anjo lhe deu, e com isso andou por 40 dias e 40 noites. Você pode conferir também lendo a palavra de Deus em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 3 ao 8. Daniel fez um jejum parcial, comendo só legumes e água por 3 anos. Pode conferir lá em Daniel, capítulo 1, versículo 3 ao 20. Depois fez um jejum das delícias, sem nada desejável, nem carne, durante 3 semanas. Pode conferir também Daniel 10, capítulo 10, versículo 2 e 3. Neemias jejuou por alguns dias, orando e lamentando pelo sofrimento do povo. Você pode conferir em Neemias, capítulo 1, versículo 4. Josafá e toda a tribo de Judá
jejuou para pedir socorro ao Senhor. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 4 e 13, 17, obtendo um dos maiores livramentos registrado. O rei e o povo de Nínive, incrédulos, jejuaram e se arrependeram por seus pecados, inclusive os animais. Podemos ler em Jonas capítulo 3, versículos 5 ao 10. E Deus perdoou os seus pecados e não destruiu a cidade. Esther e suas servas e o povo de Israel fizeram um jejum total de 3 dias para que não fossem mortos pelo mandato do rei. Esther capítulo 4, versículo 16, no capítulo 8, do versículo 10 ao 12, e também no capítulo 9, e o versículo 2, você pode conferir. Esdras jejuou para pedir proteção de Deus em sua viagem. Podemos conferir em Esdras, capítulo 8, versículo 21 a 23. Os discípulos de Jesus jejuaram em várias situações. Podemos conferir em Atos 9, versículo 9, Atos 13, versículos 2 e 3 e também Atos 14, versículo 23. É bom para a igreja ter a prática do jejum, especialmente nestes tempos de tribulações. Mas ainda assim, o Espírito Santo chamará indivíduos ou grupos ou ainda toda uma congregação para jejuar por algo específico quando julgar necessário. Se a igreja já pratica o jejum, não será difícil obedecer. Estejamos, pois, preparados como bons soldados de Cristo. Amém? Então, aí estamos falando de como jejuar, com um propósito. Que Deus possa abençoar a tua vida. Não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e deixar aí sempre um comentário para que possa engajar melhor no canal e Deus possa abençoar a tua vida. Compartilhe esse vídeo. Não esqueça de ativar o sininho também para receber as novas atualizações, os novos vídeos, em nome de Jesus. Senhor Deus, poderoso Pai, abençoa todos os que estão ouvindo e acompanhando os estudos, que o Senhor os possa abençoar poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém.